Eu quero ler o Salmo 129 com vocês. Agora vamos falar das coisas que nos ferem. Vamos falar das coisas que nos machucam. Há muitas coisas que nos machucam e nos ferem. Mas a principal, a gente se corta com faca, você está cozinhando lá, cortando cebola, fere o dedo com a faca. Você pode se ferir trocando o pneu do carro, machuca. Você pode estar jogando futebol, cai, quebra a perna. A gente se fere de diversas maneiras, mas a maneira que mais dói, que a gente se sente mais ferido, é quando pessoas nos ferem. Ou de maneira imprevista, algo que acontece a gente nem esperava aquilo daquela pessoa, ou já sabendo, imaginando que a pessoa pode sim ser capaz de ferir, mas ela acaba ferindo por mais que estejamos preparados para isso. Ou quando a gente descobre que fomos alvos de comentários, de maledicências, ou quando nós nos sentimos incompreendidos, quando a gente percebe que está falando sozinho e que não estão entendendo, nem estão interessados em entender, nem se esforçam para entender. Ou quando a gente, além de ser mal compreendido, se torna solitário, que é pior do que ser mal compreendido. Não tem nem a quem falar, nem por quem ser mal compreendido, nem bem compreendido, simplesmente as pessoas nos ignoram. Há várias maneiras das pessoas nos ferirem, e a gente vai ver de que maneira o poeta transformou isso em poesia. Eu estou lendo com vocês, em alguns domingos à noite, essa coletânea de 15 salmos que a gente tem no Saltério, no livro de Salmos. Aqui é dado o nome de Cânticos da Peregrinação, que eram cânticos como esses que a gente canta aqui nos nossos cultos, poesia transformada em música, que eles vinham cantando de diversos lugares da Palestina rumo a Jerusalém. Jerusalém era a sede da religião judaica. O templo representava a presença de Deus. Ninguém vivia sem o templo. Aliás, os sacerdotes faziam questão de inculcar isso na cabeça das pessoas de modo muito claro. Você tem que vir ao templo, tem que vir ao templo, tem que oferecer seu sacrifício. E se criou essa cultura religiosa do templo ali no centro das atenções e as pessoas vindo para o templo. Por isso foi tão difícil depois desconstruir essa ideia. Como foi difícil para Jesus desconstruir essa ideia quando ele vai querer mostrar que agora não é isso. Bom, mas vamos voltar lá. Nessa caminhada das pessoas para o templo, elas vinham cantando. E esses 15 salmos é a coletânea dessas músicas, desses cânticos que vinham entoando ao longo da caminhada. Falavam de tudo que eles experimentavam. Poesia para isso. Poesia para a gente transformar em arte os sentimentos da gente. O poeta está sofrendo ou o poeta está feliz e transforma a sua felicidade ou a sua tristeza em poesia. E vira arte, ou vira música. E foi o que aconteceu com esses salmos. A gente não tem ideia muito explicitamente disso, porque isso aqui são traduções, né? Precisou ser traduzido para a nossa língua, então perde tudo, perde a métrica, perde a rima, perde tudo. Na tradução a gente perde muito.
Mas no hebraico original, na língua original, está lá direitinho, metrificado, rimado, é poesia. E eles vinham cantando. Então a gente já falou de alguns desses cânticos. Cantavam sobre as suas experiências de vida e o que é que Deus tinha a ver com elas. E cantaram sobre as feridas. Cantaram sobre pessoas que ferem. Cantaram sobre as feridas que as pessoas fazem em nós e que carregamos. E isso está cantado e transformado em poesia no Salmo 129. A gente lê exatamente o poeta abrindo o coração, derramando o coração nos seus versos, na sua poesia, transformando tudo em arte. Tudo em arte. E aí ele vai dizer lá: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita. É como se ele estivesse dizendo: eu sei que vocês também passaram por isso. Pode dizer comigo. Eu sei que eu não sou sozinho nisso. Eu sei que eu não sou o único decepcionado. Eu não sou o único ferido. Eu sei, ó. Israel inteiro pode repetir exatamente essas palavras. Que Israel repita comigo. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Olha que figura, né? O bom da poesia é que pega essas figuras fortes. Olha que figura, passaram. Sabe o que é arado? Você que, como eu, cresceu dentro de um apartamento no centro da cidade, não conhece isso? Arado é aquilo que usa para abrir aqueles sulcos, aquelas valas na terra, para depois jogar lá as sementes, tampar e esperar germinar. Esses arados eram puxados por bois, muitas vezes, porque precisava fazer muita força para abrir aquelas valas. Agora você imagina, olha a figura que ele usa. Usaram isso nas minhas costas. Não é arado de verdade, óbvio. Mas essas feridas me feriram como se estivessem abrindo sulcos, valas, nas minhas costas, passando um arado em cima das minhas costas. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Esses que não tiveram pudor em fazer isso, não tiveram sentimento, fizeram questão de fazer, tiveram alegria com o meu sofrimento. Nem sentiram culpa nenhuma. Fizeram porque era bom fazer. Gostaram de fazer. Em piedade. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. A gente está vindo aqui para o templo, né? Sião era o monte onde estava o templo. A gente está vindo aqui com o coração aberto. Mas eles não. A gente está aqui amando, eles odeiam. E eles odeiam tudo o que a virtude, o amor produzem. Então que se sintam envergonhados. Que eles sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer. Que não enche as mãos do ceifeiro nem os braços daquele que faz os fardos. Quer dizer, que eles não colham mais nada, que o trabalho deles não dê em nada, que se tornem miseráveis, que se acabem. E que ninguém que passa por eles diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Que ninguém diga a eles que Deus abençoe vocês. Que ninguém diga isso a eles. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Que não digam isso. Que ninguém seja a bênção do Senhor para eles. Isto é, que eles nunca recebam bênção do Senhor por causa disso que fizeram comigo. Esse é o Salmo. É sobre isso que eu quero falar com você. Primeiro porque o salmista tem razão. Que Israel repita. É a primeira coisa que ele diz aqui. E com muita razão, cheio de razão. Que Israel repita. Quem não tem feridas? Quem não tem feridas? A gente tem até pelos pais da gente.
Toda criança carrega, às vezes, a lembrança de injustiças, de um castigo mais pesado, de uma incompreensão. Os nossos pais não são perfeitos. Nem nós somos. Nem nós somos. Aliás, a gente só começa a compreender nossos pais quando nos tornamos pais. É aí que a gente começa a descobrir certas coisas e começa a valorizar certas coisas. E a perdoar muitas. Mas quando somos jovens e filhos, a gente tem dificuldade de compreender, mas eles são imperfeitos, como nós vamos ser. Eles cometeram erros, muitas vezes, na nossa educação, e nós cometeremos também erros na educação que vamos dar aos nossos filhos, e assim vai, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só que certas marcas que nossos pais provocam, desde as mais simples, né? Uma bronca que a gente não merecia levar, uma injustiça que foi dita para a gente, uma incompreensão, qualquer coisa assim, até as mais severas. As mais severas. Quando pai e mãe são feitos para guardar e proteger, e a gente ouve essas histórias absurdas. Meu Deus do céu. Tem um texto lá em Isaías que diz assim: ainda que minha mãe me abandone, o Senhor não me abandonará. Aquele texto servia para aquela época, para hoje. Porque era raríssimo, raríssimo, olha só, era raríssimo uma mãe abandonar um filho. Então era tão raro que o profeta dizia assim: ainda que minha mãe me abandone, olha, é uma situação impensável. Meu Deus do céu, você já começou a contar quantas histórias absurdas de maldades que pais estão fazendo com filhos? Que coisa horrorosa. Então não é mais raro. É comum. Hoje pela manhã o pastor Osíris estava falando dos abusos, as histórias de abusos que marcam filhos para a vida inteira. Então a gente está falando disso. A gente tem feridas de relacionamentos com nossos pais, injustiças que acontecem porque nossos pais não são perfeitos, incompreensões que acontecem porque nossos pais não são perfeitos, e até aquelas histórias mais absurdas de maldade mesmo. Coisas impensáveis. Agora, o problema é que a criança carrega aquilo para o resto da vida. Ela, como adulto, vai carregar aquilo para o resto da vida. Feridas. E outras tantas pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. E que vão fazendo parte da roda do nosso convívio. E que às vezes nos decepcionam, nos ferem, nos entristecem, nos traem, nos humilham. Às vezes são pessoas declaradamente inimigas. É aquele colega do trabalho que você chega, que desde o começo você percebe que quer me prejudicar. Quer me passar rasqueira, quer até tomar o meu lugar. É aquele patrão a quem você tem que se submeter, porque precisa daquele emprego. E começa a fazer maldade com você. Às vezes é até sádico. Tem prazer em fazer maldade com o empregado. Ou então, vizinho, encrenqueiro, um síndico, que resolve te perseguir e encrencar o tempo inteiro com você. Ou alguém da família. Ou um amigo muito querido. Esses são os que mais doem, ferem, são as pessoas que às vezes a gente confia, convive, e de repente são aqueles que abraçam com um punhal na mão, e você se sente apunhalado. Então o salmista tem toda a razão, quando ele diz que Israel repita comigo. Porque eu sei que eu não sou o único, eu sei que Israel inteiro, que o povo inteiro, isso é muito, muito comum. Todos nós carregamos feridas. As pessoas fazem coisas ruins conosco.
involuntariamente ou voluntariamente, sem querer ou querendo, como um tropeção ou planejado, seja como for. Todos nós carregamos lembranças, feridas de coisas que fizeram conosco. Então é a primeira coisa que ele está dizendo nesse salmo e que ele tem toda a razão. Somos feridos sim e temos feridas sim. A segunda coisa que ele fala aqui e que tem toda a razão é de que maneira essas coisas nos marcam. Olha como ele descreve a maneira como ele se sentiu marcado, essa imagem viva. Era uma época, né, em que a grande maioria da população era camponesa. Você tinha o rei aqui com o seu séquito, com a sua corte, o resto era camponês. Era aquele núcleozinho na topinho da pirâmide de gente privilegiada, que eram os nobres, era o pessoal da realeza, era ali aquela corte, e o resto era camponês. Gente que não tinha acesso a nada, precisava era trabalhar para sobreviver, pagar seus impostos. Então a linguagem é de camponês, é uma linguagem conhecida do que camponês fazia. E é essa imagem que ele usa. Ele diz, olha, fizeram comigo isso, como um arado passando nas minhas costas, me rasgando, me marcando, deixando aqui essa cicatriz. Então ele tem muita razão em como a gente se sente ferido e como aquilo vai profundamente marcando, mexe e deixa feridas que às vezes não cicatrizam, são aqueles sulcos abertos constantemente e sangrando. E a gente experimenta uma série de sensações. Ou cai num ceticismo completo, não posso acreditar em mais ninguém. Se fulano, que é fulano, fez isso comigo, não posso acreditar em mais ninguém. Não quer ter novos relacionamentos, pessoas que têm muitas vezes um casamento, por exemplo, traumático, fica com muita dificuldade de arrumar um novo parceiro, de tentar começar de novo. A gente fica marcado, ou a gente cria um sentimento de vingança, carrega uma amargura, um ressentimento profundo e quer se vingar de alguma forma para se sentir melhor ou tentar se sentir melhor. A gente reage de diversas maneiras, mas tudo tem a ver com essas feridas. É a ferida que está doendo. É a ferida que está sangrando. Às vezes a gente reage de diversas maneiras e está reagindo de certas maneiras porque é a ferida que está sangrando. Então essa é a segunda coisa que ele tem toda a razão. Essas coisas nos ferem, nos marcam e direcionam muitas vezes nossas ações e nossas reações. A gente age e reage em cima dessas feridas que a gente tem. E aí ele diz uma terceira coisa. E é aí que o salmista toma um caminho completamente errado. Essa terceira coisa que ele diz é um desvario. É compreensível. É compreensível. Mas é um desvario. É um caminho errado. É uma solução errada. É quando ele então termina o seu poema falando do sentimento de vingança e de alegria que ele terá de poder causar mal ao outro e desejar mal ao outro, assim como o outro o prejudicou. Ele olha para ele
vê o que fizeram dele, vê a maneira como o prejudicaram, e ele deseja que com o outro aconteça a mesma coisa. Aí ele diz essas coisas todas do final. Ele diz, olha, que ele nunca mais ceife, que ele nunca mais tenha colheita. É aquela linguagem camponesa que eu falei para vocês. Que ele nunca mais tenha colheita, que ele morra na miséria. Que ele nunca receba mais bênção divina, que não haja ninguém que passe por ele e o abençoe. Se ele fez isso comigo, eu quero que ele sofra também. Se ele me fez chorar, eu quero que ele chore. Se ele me feriu, eu quero que ele fique ferido. E ele termina o salmo dele assim, a pior maneira que ele podia terminar. A pior forma de terminar esse salmo. Que se assemelha muito ao Salmo 137, que é irmão gêmeo desse. Não faz parte dessa seleção dos 15, mas é irmão gêmeo desse. Porque no Salmo 137, o salmista está se referindo ao fato de terem sido levados para a Babilônia. E nesse negócio de irem cativos para a Babilônia, os edomitas, que eram seus inimigos, riram, zombaram, disseram, bem feito, é isso mesmo, leva esse pessoal para o cativeiro, acaba com eles. E aí ele escreve o Salmo 137, dizendo como é que a gente pode cantar na Babilônia, aqui no exílio, longe de Jerusalém. E tem mais, que esses edomitas que riram da gente, que eles sofram muito, que se apegue no céu da boca deles a sua língua. E aí ele termina com o desejo final. Felizes, abençoados, são aqueles que pegarem os filhos desses nossos inimigos e derem com a sua cabeça nas pedras. Olha que final bonito para o salmo. Que final lindo para um salmo. Olha que poesia linda. Que final bonito e inspirativo. São felizes aqueles que pegarem os filhos dos seus inimigos e derem com a sua cabeça nas pedras. O que a gente não pode fazer é transformar aquilo num ressentimento vingativo e ficar carregando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor e querer se vingar. Essa é a pior coisa. Foi a pior maneira de tratar esse assunto que esse salmista teve. Esse e o do Salmo 137. A pior maneira de tratar esse assunto foi a maneira como eles trataram. Transformar num apelo de vingança. Transformar numa expectativa de vingança. Às vezes até em nome de Deus. O meu Deus vai se vingar. Ele tira a culpa dele e joga a culpa em Deus. Não sou eu que me vingo. É Deus que vai se vingar por mim. O meu Deus vai se vingar. É outra maneira também de disfarçar a amargura. Continua sendo. Eu quero que Deus me vingue. Continua sendo vingança, amargura, ressentimento. É a mesma coisa. Só que eu estou jogando em cima de Deus. Eu não tenho mais problema com isso. Deus vai me vingar. O sentimento é seu. O desejo é seu, é você que está querendo que Deus vingue você. Continua sendo seu. E Deus não vai fazer isso, porque Deus não é Deus de vingança, Ele já deixou isso muito claro, tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas você vai continuar esperando que Ele faça isso, e isso vai continuar te matando por dentro. Esses rancores, essas mágoas, matam a gente por dentro. Eles estavam a caminho do templo. Agora imagina. Eles estavam indo para Jerusalém, estavam indo cultuar, estavam indo louvar a Deus, celebrar o Senhor, e no caminho, agora isso, no caminho foram cantando. Tanta gente me feriu, mas não sou só eu não, todo mundo, que Israel repita, todo mundo é ferido. Estou aqui cheio de ferida, estou indo para o templo, estou indo para o Monte Sião. Eu espero
que essa gente nunca mais colha nada, que a plantação deles seque. Senhor, eu estou chegando. Senhor, eu estou chegando. Eu espero que tudo que fizeram para mim volte para eles em dobro. Já estou vendo a porta do templo. Glória a Deus, aleluia. Estou vendo ali. Já estou chegando. Eu espero que eles paguem cada centavo daquilo que me fizeram. Eu quero que eles morram na miséria. Senhor, eu cheguei, eu quero louvar o teu nome. Eu vim aqui para te cultuar, eu estou no templo, na casa de Deus. Eu espero que essa gente pague cada tristeza, cada lágrima. Pague em dólar aquilo que me deram em real. E eu estou aqui na casa de Deus para adorá-lo. Eu estou sentindo até meus pelos arrepiados, sentindo a presença de Deus. Eu espero que essa gente pague. Olha que coisa. Era isso. É isso aqui que está acontecendo. É isso aqui que está acontecendo no Salmo 129. Não foi à toa que Jesus, que veio reinterpretar tudo, redirecionar tudo, dar um novo horizonte a tudo isso, a ponto de dizer, Templo de Jerusalém, esquece. Esquece, até porque no ano 70 aquilo tudo seria destruído, está lá destruído até hoje. Esquece o Templo de Jerusalém. Vocês não precisam de nada disso. Nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. Esqueçam isso. Agora Deus é Espírito, o coração de vocês é um templo, vocês é que são o templo. Então cuidado com o que vocês sentem, porque vocês é que são o templo. Começou dizendo isso. E depois vai dizer bem especialmente, no Sermão do Monte, o seguinte: quem estiver indo ao altar, levar a sua oferta, para me adorar, para me agradecer, para se alegrar com as bênçãos, e se lembrar que tem mágoa, que tem rancor contra alguém, não continua não. Não continua não, para, volta e esquece isso. E vai resolver. Vai resolver. Depois que tiver resolvido o rancor, a mágoa, o ressentimento do seu coração, aí você traz a oferta. Aí você louva a Deus. Aí você vai cantar. Aí você vai louvar, aí vai orar, vai ler a Bíblia, vai pregar, vai cultuar, aí faz o que você quiser. Mas não sem resolver isso. Resolva isso primeiro. Senão para Deus não vale nada. Não é interessante que a gente está lendo um salmo do pessoal que está para o caminho do templo, cheio de mágoa, de rancor no coração, achando que está abafando. E que Jesus toque no ponto e diga, está tudo errado. Está tudo errado. Altar não é lugar de gente vingativa. Altar não é lugar de quem semeia e cultiva ódio pelos outros. Altar não é lugar de gente que cultiva e semeia rancor e ressentimento. Então, antes de chegar no altar, limpe o seu coração, perdoe, se reconcilie, feche essa ferida, resolva essa mágoa, porque você é o templo de Deus e o templo de Deus não pode acumular rancores. É isso. Nós temos, sim, feridas. Sim, as pessoas às vezes nos ferem muito. Todo mundo. E como eu disse, às vezes sem querer. Nem sabem. A gente é que se sente ferido. A gente fica com aquilo na cabeça, né? Sabe a história daquela menina que estava indo pela primeira vez para a escola? Primeira vez. Criança em escola, a primeira vez, é um troço doido, é uma tragédia. E chora, e faz drama. E estava lá a mãe. Só que a mãe dela ia ser a professora dela. Trabalhava naquela escola e ia ser a professora dela. E estava a criançada toda chorando. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. A mãe olha para a menina e fala, filha,
Estou eu aqui, eu que sou a professora de vocês. Estou aqui com você. Aí ela para, olha, vê todo mundo. Eu quero minha mãe chorando. Ela fala, então eu quero é meu pai, eu quero é meu pai. Continua chorando. A gente é ferido. E a gente tem nossas feridas para chorar. E a gente às vezes quer chorar a ferida. Mas não pode deixar sem tratar. A ferida precisa ser tratada, precisa ser fechada. Por isso Jesus Cristo disse, olha, em vez de buscar vingança contra seu inimigo, Jesus só foi desconstruindo. Jesus desconstruiu totalmente o Salmo 129, o Salmo 137, desconstruiu tudo isso. Só foi desconstruindo. Falou, olha, em vez de se vingar do seu inimigo, olhe por ele. Ore por ele. Começa a orar por ele. Aquilo vai trabalhar o seu coração. Por dentro, você vai melhorando. Começa a orar, peça o bem dele. Ore para que Deus mude a vida dele, o abençoe, para que ele conheça a graça de Deus. Vá orando por ele. É uma pessoa que está te perseguindo, é uma pessoa que tem prazer em ver você sofrer, é uma pessoa que tem prazer em te machucar. Vá orando por ele, vá orando por ele, porque o seu coração vai sendo transformado para que isso não deixe mágoa, rancor e ressentimento em você. Esse é o jogo. Esse é o jogo. No Evangelho, nós temos aquilo que precisamos, nesses ensinos do Evangelho, para superar essas feridas, para vencer essas feridas, para fechar essas feridas. A pior coisa que pode acontecer com a gente é isso se cristalizar. E a gente querer pagar o mal com o mal. E aí a gente lembra de Paulo falando. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Porque aí você vai confundir a cabeça do seu inimigo, sabia? Aí vai ficar doido. Paulo diz, na linguagem dele, você vai juntar brasas sobre a cabeça dele. Ele é que vai ficar sem dormir. Ele é que vai ficar sem dormir. Porque ele sabe o mal que fez a você e sabe que quando você teve a oportunidade de se vingar, você não se vingou, você foi lá e ajudou. Jesus não está pedindo para você ser o melhor amigo dele, viver agarrado, ter saudade, nada disso. A pessoa te prejudicou, fez um mal para você, é até bom que você fique com o pé atrás e fique atento. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, não busque vingança. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem para essa pessoa, se ela estiver precisando de você, ainda que ela tenha prejudicado você, faça o bem a ela. Porque você estará fazendo o que é certo. Isso é terapêutico. Isso é terapêutico. É bom para você por dentro. Fazer o bem para os outros é o melhor remédio para fechar feridas. E vai bagunçar a cabeça do outro lá. Ele vai dormir encucado. E vai repensar. E muitas vezes vai cair em si. E quando você menos esperar, está lá aquela pessoa te procurando para pedir perdão. Porque o amor tem esse poder de fazer com que as pessoas se quebrantem e peçam perdão. O amor de Deus fez isso pela gente. E é dessa maneira que a gente precisa também amar os outros. Então é isso. Nesse caminho de peregrinação que estamos, não estamos indo para templo nenhum. Nós somos o templo. Deus não está lá, Deus está aqui. Deus não está nos aguardando naquele templo. Deus não está aguardando você nesse templo. Você não vem aqui encontrar com Deus. Deus não está aqui. Porque Deus não habita prédios, não habita recintos. Isso aqui não é um santuário. Isso aqui é um lugar onde a gente se encontra para louvar a Deus. Você é o santuário. Você é o templo.
Deus não habita esse prédio. Deus habita em você. E nós aqui, templos habitados pelo Espírito, cultuando aqui, é que fazemos com que Deus esteja nesse templo. Então, se você é templo de Deus, o templo de Deus não carrega rancores, nem ódios, nem mágoas. No altar do Senhor, resolva isso. E como Jesus Cristo disse, vá lá, resolva isso por dentro. Perdoe, supere no amor de Deus. E aí sim, a ferida fecha. E só aí sim, a ferida fecha. Porque só a graça de Deus fecha completamente as feridas. Que Ele assim nos abençoe. Fica um pouquinho aí onde você está e curva a sua cabeça. E tenta pensar o que é que você precisa fazer essa semana, quem sabe até hoje, ou amanhã no máximo. Quem é que você precisa procurar para resolver a mágoa, o ressentimento no seu coração? Não faça como esse pessoal do Salmo 129 fez. Não vale a pena. Não faça. E não conserve em você os sentimentos que esse poeta do Salmo 129 estava guardando. Não vale a pena. Resolva. Resolva na graça, resolva por dentro, resolva no coração. Deixa Deus fechar essa ferida, deixa o Espírito de Deus fechar essa ferida. O que é que você precisa fazer essa semana? Quem sabe hoje mesmo, amanhã, tome a iniciativa e faça. Como Jesus disse, volte e resolva. Depois venha e traga a sua oferta. Depois venha e fique diante do altar do Senhor. Depois venha e cultue. Depois venha e louve. Depois venha e cante. Depois venha e ore. Mas resolva. Resolva. Para que ter uma ferida aberta, sangrando dentro do seu coração, se você pode deixar o Espírito de Deus fechar essa ferida?